Olá a todos, como vão vocês? Espero que tudo bem. A gente sai da introdução, chegamos no capítulo 1. Essa aula do capítulo 1, eu imagino que serão uns 2 vídeos mais ou menos. Ela ainda vai ter uma parte teórica muito legal, mas não se preocupe que logo logo a gente vai chegar a desenhar. Então é isso aí, vamos lá para a prancha, daqui a pouco a gente volta. Então, finalmente a gente saiu da introdução, começamos no capítulo 1. Então, o nome desse capítulo é Desenhar e a Arte de Andar de Bicicleta. Ela já começa com o conceito principal aqui, que é o ver. Ver e desenhar. Está intimamente ligado. E essa palavra ver é a palavra que ela vai insistir o tempo todo. Ela começa falando que a habilidade de desenhar, na verdade, ela depende muito da habilidade de ver do artista. Inclusive que essa forma de ver do artista faz com que a nossa própria vida, né, nós, pessoas ordinárias, se enriqueça, porque é uma forma de ver diferente daquela forma comum de se ver as coisas, né? Por que o capítulo tem esse nome, né? Porque ensinar a desenhar é mais ou menos como andar de bicicleta. Quando você ensina alguém a andar de bicicleta, você fala, olha, você vai sentar no banco da bicicleta, você vai se equilibrar, você vai começar a pedalar, mas a grande verdade é que vai chegar uma hora que você vai falar, não, peraí, desce da bicicleta, eu subo e eu vou te mostrar como faz. E eles falam que mais ou menos é assim com o desenho, né? O método de ensino de desenho, ele é muito difícil de você explicar por palavras, porque ele depende muito de questões sensoriais, de questões perceptivas, do aprender como você vai ver o seu objeto, né? Só que, diferente da bicicleta, a maioria das pessoas acabam que desistem de aprender a desenhar. E eu já falei aqui em alguns vídeos passados que existe uma mudança na nossa cabeça quando a gente cresce. A gente nasce desenhando, todas as crianças desenham, e na medida em que elas vão ficando mais velhas, elas vão abandonando o desenho por conta do próprio cérebro, do próprio aprendizado da cabeça começar a ficar mais voltado para palavras, para ler e escrever. Mas a gente vai discutir isso mais futuramente. E é engraçado, né, que as pessoas comuns, elas veem o desenho como se fosse uma espécie de mágica, né? É muito comum as pessoas falarem assim, ele tem um dom para desenho, né? Só que a grande verdade é que todos nós temos esse dom para desenho, que na verdade depende muito da forma como você aprende a ver o seu objeto e também a parte de coordenação motora, a parte mais física, né? E, por sua vez, os artistas também, eles não facilitam, né? Muitos não conseguem explicar, né? Eles simplesmente falam, olha, eu olho e faço. A grande maioria dos artistas é assim. Dificilmente o artista ele tem a condição de explicar o próprio processo dele. Do contrário disso, ela fala que não, desenhar é uma habilidade que dá para você ensinar. E aí depende muito de você ensinar o cérebro a ver de determinada forma diferente, não da forma como você comumente vê. O desafio é a gente fortalecer habilidades cerebrais que são úteis para a atividade do desenho. É como se fosse uma chavinha que você vira, né? Uma chave cerebral entre ver e perceber. É justamente aí, né? A forma especial do artista é a forma como ele percebe as coisas, não uma forma ordinária de ver as coisas. A forma de ver do artista, afinal de contas, o que é, né? É um processo duplo. Absorver na realidade e ver na realidade. É sempre nesse processo duplo que ele faz ao mesmo tempo. E aí, a gente se aproxima de um estado alterado de consciência comum, de meditação, do próprio Zen. Ela fala muito aqui de autores que falam sobre o Zen e que é justamente esse estado de consciência que a gente tem que buscar, né? Em que a ideia de tempo se esvanece. É um misto entre você estar alerta e relaxado ao mesmo tempo. Você está livre da ansiedade. E isso também no desenho é muito bonito, né? A gente se aproxima um pouco dessas formas de pensamento mais orientais, né? Diferente da forma como a gente enxerga aqui no mundo ocidental, né? E é difícil alguém chegar para você e falar, olha, você tem um paradigma dentro da sua cabeça, a forma como você enxerga as coisas é de um jeito, mas se você quiser desenhar, você vai ter que enxergar de outro. É difícil, é complicado, mas aos poucos a gente vai chegando perto disso, tá? E o livro ele vai te passar vários exercícios para que você consiga ter essa mudança de chave consciencial, né? Que é justamente o desafio desse livro. Então, é que ela sempre cita autores de livros. Bom, ela começa aqui com Robert Shepard, que é um profissional de psicologia da Universidade de Stanford. A forma pessoal dele de pensar são iluminações súbitas. Eles chegam numa forma primária, num bloco de informação, que é uma visão espacial, sem qualquer intervenção verbal. É um bloco de imagens que chega de uma forma completa. É engraçado porque quando ele fala sobre as ideias em bloco, aquelas ideias que toda a informação ela chega de uma forma única, não de forma sequencial, como a gente está acostumado a ler um livro, por exemplo, a desenvolver uma ideia, ela chega em bloco. Quando a gente fala de química, né,
a eletrosfera, a gente tem o núcleo e a gente tem os elétrons em volta. E eles, quando você dá energia para esse elétron, são várias camadas, eu não sei se vocês sabem, né? O núcleo está aqui, então você tem várias camadas de elétrons aqui. Não é redondo, claro, né? Eles têm várias formas de navegar em volta do elétron, mas o ponto é que quando você dá energia para esse elétron, ele vai saltando de uma camada para outra em blocos também, né? Que chama quanta. Eu acho engraçado isso, né? O processo da ideia lembra um pouco isso, né? Um bloco de ideias que estava no seu subconsciente aqui vai emergir para o estado de consciência e ele vai pulando de camada em camada, em blocos. Eu acho engraçado a gente fazer esse paralelo. Então, assim, é bem interessante esse assunto, não só de desenho, mas de percepção, e que daria uma vida inteira de estudos, né? Bom, aqui a gente passa para o próximo autor, né, que é o Kimon Nicolaides. A gente vai discutir um livro do Kimon Nicolaides muito em breve, porque eu gosto muito desse autor. No livro dele, né, The Natural Way of Draw, de 1941, ele fala que aprender a desenhar é realmente aprender a ver corretamente e não meramente ver de uma forma ordinária. É o foco em você ver, em você estar atento para o momento presente, para os elementos em que você seleciona para aquilo que você vai desenhar ou não. Já a Gertrude Stein, no livro dela Picasso, de 1938, ela fez uma pergunta interessante para o Matisse, né? Ela falou assim, pô, quando você está comendo um tomate, qual que é a visão do artista? Quer dizer, quando ele está fazendo uma coisa prosaica, né? Ele falou assim, olha, quando eu estou comendo um tomate, eu vejo como qualquer um. Mas quando eu pinto um tomate, eu vejo de forma diferente. É justamente o que a gente discutiu aqui da virada de chave, né? É a forma de ver comum, normal, e no momento em que ele vai pintar, ele vira a chave de percepção dele. Já Maurice Grosser, no livro chamado The Painter's Eye, de 1951, ele fala o seguinte, o pintor ele pinta com os olhos, não com as mãos. Se ele vê claramente, ele consegue expressar aquilo no papel. Esse bloco de ideias que o Robert Shepard falou, a habilidade do pintor está justamente em você traduzir esse bloco de ideias para a base que você vai pintar, que você vai desenhar. Já Frederick Frank, do livro chamado Design of Scene, então aqui você vê que a gente já começa a falar da ideia do Zen, que ela discute muito nesse livro. Fala assim, ó, para ver realmente, para ver profundamente, para ver intensamente, consciente e vivo, os chineses dizem o cérebro estar ligado para as 10 mil coisas em nossa volta. É aquele estado de consciência alerta para o geral, para o todo. Que desenhar é uma disciplina em que eu descubro as coisas constantemente. Então ele termina aqui falando assim, ó, eu aprendi que eu nunca desenhei, eu nunca vi realmente. E quando eu começo a desenhar algo ordinário, eu percebo que é um milagre. É um milagre quando você desperta, em que você enxerga alguma coisa, em que você vê alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Então eu peço para que vocês curtem o vídeo, para que vocês se inscrevam no canal, que vocês mostrem para alguém que gosta de desenho. Eu sempre também deixo na descrição um link afiliado para que vocês comprem. Hoje a gente falou de muitos livros, né? Caso vocês queiram comprar algum livro, algum material por eles, se vocês comprarem, vocês ajudam a causa do canal. E vocês também ajudam a causa do canal, caso vocês queiram comprar um desenho feito por mim. É só vocês entrarem em qualquer uma das minhas redes, tanto no Instagram como no Facebook. E se vocês estiverem interessados em algum desenho, é só me falar, a gente conversa. Eu imprimo para vocês uma impressão muito legal e vocês podem ter o desenho para vocês ou para dar de presente para alguém. A gente tá com 3 playlists atualmente. A playlist do livro do Charles Bargue, que são pranchas do século XIX que você pode desenhar de qualquer forma que você quiser, mas aqui a gente utiliza aquelas pranchas para poder treinar um tipo de desenho, que é uma forma de se desenhar, que ela é muito eficiente para você desenhar de referência visual e que é importante porque a gente aprende muito desenhando de referência, né? Ou de algum grande artista, ou mesmo das pranchas do Charles Bargue. A gente também tem a playlist do Michael Hampton, que é uma forma de desenho mais esquemática, mais esperta, mais eficiente. E essa playlist aqui da Patty Edwards, que a gente já discute de uma forma mais teórica, mais sensorial. A gente já discute o desenho de outro ponto de vista, né? Futuramente virão mais playlists, tanto de desenho como de teoria. Não sei se vocês lembram, no começo do canal eu falava, né, que a gente divide o canal em 3 etapas, né? Que é a etapa teórica, a etapa técnica e a etapa prática. E a prática, a única que eu tenho é uma playlist muito legal, que é uma volta ao mundo dentro da internet, que aí lá eu desenho, lá eu coloco a minha própria expressão e eu divido com vocês um pouquinho da minha própria experiência. E aí na teoria eu espero que vocês também pratiquem muito desenho, que não seja estudo, né? Que seja uma busca de um estilo próprio, uma busca de uma linguagem própria. É sempre bom vocês treinarem também, desenhando aquilo que vocês sentem, né? Então eu desejo um grande abraço para vocês e até a próxima.
Até mais. Grande abraço.